Aí muito bom. Pra você foi maravilhoso, dormiu já irritando. Mas foi muito bom, assim, apesar de ser um showzinho gostoso, são 20 horas. É. Mas deu pra explorar. Foi um pouquinho mais que a gente perdeu no Rio de Janeiro. Mas por conta do meu GPS que é ruim. Legal, beleza. Olha lá, seu GPS. Mas se perdeu na praia, pelo menos, ou não? Não foi. Se perdeu na praia ou não? Ele falava assim, ó, se a gente se perder no Rio de Janeiro, a viagem toda falando isso, se se perder no Rio de Janeiro é tiro é tiro. E eu já, meu Deus do céu, a gente vai, né, não vamos se perder não, qualquer lugar. Eles perdem onde? No Rio de Janeiro. Né? Tá Mas vendo? foi ótimo, assim, aí chegamos na madrugada, 2 da manhã, conhecemos um pouquinho aqui ontem, bem pouco shopping, pra almoçar, e o castelo, que a gente imaginou que era um castelo, descobrimos hoje era uma caixa d'água. Não, é só uma parte do castelo, é só uma torre, mas tudo bem. Aí o Museu do Castelo são registros de água. Eu falei, caramba, que legal. História legal de Campinas, né? Mas foi maravilhoso. Legal, legal. Mas vocês sabiam que iam chegar? A gente esperava em Deus que chegasse. Ah, que bom, isso é importante. Depois de 10 horas de viagem, eu não sabia mais pra onde eu tava indo, não. Legal, legal. Experiências, né? Experiência. Esse final de semana a gente também tirou uns dias, né? Tirou uma folguinha, deu pra dar uma descansada também. E a gente teve uma experiência, não sei se foi tão boa quanto a sua, mas foi bem interessante pra mim, foi até um pouco marcante. Alguém aqui já ficou atolado alguma vez? Já? Eu fiquei, quando foi? Sábado à noite. Então, exatamente isso. Conte a sua experiência, Ana. Como é ficar atolado? É horrível. É horrível? É horrível. Qual a sensação? De atolado. Exatamente. Nunca mais vai sair de lá, exato. Esse final de semana a gente ficou numa casa no alto de uma montanha, vista lindíssima, graças a Deus foi, né, maravilhoso. A questão era o trajeto para chegar lá, né? É sempre a estradinha de terra, cheio de buraco, aquele monte de coisa. Para ajudar, choveu, né? E aí, beleza, primeiro dia que a gente chegou, subimos, a gente estava acompanhando um outro pessoal que foi com a gente na viagem, conseguimos chegar na dificuldade. No sábado a gente voltou sozinho para casa. A gente estava, o pessoal foi antes, e no sábado a gente voltou sozinho também pelo GPS. Vamos embora, vamos ver o que vai dar, né? Só que o GPS deu um outro caminho pra gente, né? Um outro caminho. Só que a princípio estava maravilhoso, porque a gente pegou menos estrada de terra. Ótimo, pavimentado, bonitinho, a gente dando glória a Deus no meio do caminho, não vamos passar naquele aperto que a gente passou na sexta-feira, aí de repente o GPS fala, vire à esquerda no barranco. Falei, tá falando para virar à esquerda, vamos virar à esquerda. Viramos à esquerda, descendo o barranco devagarzinho e começou a complicar o negócio, porque tinha chovido e aí tava aquele lamaçal todo. Falei, e agora? O que a gente faz? Né? Tinha que chegar na casa, tinha que dar um jeito de chegar lá. Vamos lá, vamos encarar. Um olhou para a cara do outro, vambora. O que a gente faz? Aí um foi falando, não, entra aqui e vira assim. A minha esposa do lado, não, vai aqui para a direita. Não, agora cai aqui para a esquerda. Aí a gente chegou num lugar que não tinha o que fazer. Falei, agora lascou. Era poça para todo outro lado, aquela lama alta. Falei, o carro vai ficar. O carro vai atolar. Já estava daquele jeito e aí começou o círculo de oração pegar fogo. Jesus ajuda, dá um jeito, dá uma resposta. A gente precisa sair daqui. A Mary até quietou, assim, você não escutava mais a voz da Mary, porque ela estava intercedendo ali internamente. A gente precisa sair daqui, vamos embora. E aí o William falando, não, vamos fazer assim, a minha esposa, vamos fazer desse jeito. E deu certo. No final o GPS nos levou para trás da casa, a gente teve que dar a volta, aí entramos no caminho que era o caminho certo, aí a gente chegou, glórias a Deus. Mas o que significa isso? Né? Por isso que eu perguntei para vocês. Vocês tinham confiança que vocês iam chegar. De um jeito ou de outro, passando por um caminho bom ou ruim, mas vocês tinham confiança. E se tinha algo dentro de mim que não saía e não diminuía em tempo algum, era a confiança de que a gente ia chegar. Tava ruim a estrada? Tava. A gente pegou um caminho diferente, a gente não sabia? Pegou. Mas algo dentro de mim me confirmava, vai dar certo. Vai dar certo, a gente está aqui, a gente está próximo aqui do local, só pegamos um caminho diferente, mas vai dar certo. E algo que ajudou muito e que ajuda muito todos os dias na nossa vida, primeiro é confiança. A gente tem que ter confiança no que a gente faz. A gente tem que ter confiança no nosso trabalho. A gente tem que ter confiança naquilo que a gente exerce. E a confiança nada mais é do que uma segurança ou um sinônimo de fé.
É uma convicção, é uma segurança de que aquilo que você se propôs a fazer vai dar certo. Não, eu vou chegar. Independente do que aconteça, independente do caminho, eu vou chegar. Vai acontecer. Eu até falo com a Juliana, não se preocupe, vai dar tudo certo. E o mês está assim, está assado, vai dar tudo certo. A gente vai passar um mês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É só um período, vai dar certo. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é uma autoconfiança, uma confiança no nosso potencial, uma confiança nos nossos propósitos, uma confiança nos nossos objetivos. Isso tem que ser muito claro, porque senão a gente vai se deparar com alguns problemas do dia a dia, né? Vocês estão começando agora, vão se deparar com problemas do dia a dia, mas tem que ter a confiança. Nada pode abalar essa confiança. Isso é muito importante. Se naquele momento que eu estava dentro do carro, eu que estava dirigindo, nunca tinha passado por uma situação assim. Se naquele momento eu me desesperasse, não ia dar certo. Imagina você numa situação que você não sabe muito bem o que fazer, entra num desespero, não sabe para onde vai, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Teve uma hora que a gente olhou e falou assim, não, esse caminho aqui tá ruim, vamos voltar. Eu dei a ré não engatava. O carro não saiu do lugar. Eu dei a ré, o carro não saiu do lugar. Falei, bom, então não é para voltar. A gente até tentou, né? Não é para voltar, dar ré não vai dar certo, a gente vai ter que ir em frente, vai ter que encarar. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é a confiança. A segunda coisa que a gente precisa ter é pessoas do nosso lado que inspirem confiança. Isso é muito importante. Porque eu não tinha vivido aquela situação. Eu até brinquei, naquele momento eu vivi um carrinho bate-bate ao ar livre, assim. Foi a primeira experiência, porque eu jogava o carro para um lado, ele ia com tudo, eu tinha que puxar tudo para ele voltar. Aí ele ia com tudo, eu tinha que puxar tudo para ele voltar. Só que o que me animou e o que me fortaleceu foi que eu tinha pessoas do meu lado, o Willi estava comigo, a Mary estava comigo, a minha esposa estava comigo, e o tempo todo eles estavam, não, ó, vai por aqui, ó. Entra por aqui, tá vendo ali? Ali o buraco tá menor, passa por aqui. E na hora que a gente se deparou na parte mais difícil do caminho, até o William falou assim, não, fala o seguinte, você acelera, mas não acelera muito, mas não para de acelerar. Porque você vai passar agora no meio da lama, você não pode parar de acelerar, senão vai atolar. E aí eu ouvindo ali as orientações, tá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou andar por esse caminho, vou andar por esse outro caminho e passamos. Então olha só que importante, primeiro a gente tem que ter uma confiança lá dentro, uma convicção, uma segurança dizendo que vai dar certo. Segundo, nós temos que estar próximo de pessoas que vão nos passar confiança. Isso é muito, muito importante. E isso a gente precisa avaliar dentro do nosso trabalho, a gente precisa avaliar dentro da nossa casa, a gente precisa avaliar no nosso convívio familiar, em qualquer lugar que a gente vá, nós precisamos estar próximos, perto de pessoas que nos inspirem confiança. E não pessoas que tentem nos trazer para baixo. E não pessoas que quando você está na dificuldade, a pessoa fala, meu, esquece, não vai dar certo, desiste. Volta porque esse aqui não é o caminho. Imagina se nós estivéssemos lá e uma das pessoas que estivesse dentro do carro fosse pessimista, fala, ih, já era, vai ficar atolado. Ah, lascou, vamos já ligar para alguém, já vamos dar um jeito para alguém vir buscar a gente, enfim. Mas não, todos ali estavam no mesmo espírito de confiança, todo mundo sabendo, crendo que ia dar certo, crendo que a gente ia sair daquela situação. E quando eu falo de confiança, eu gosto muito de alguns exemplos na Bíblia, a gente poderia citar vários, né? Mas tem um livro muito específico que é o livro de Daniel. Alguém conhece o livro de Daniel? Já leu o livro de Daniel? E eu gosto muito de algumas passagens específicas do livro de Daniel. Quando fala de Daniel, quando ele foi convidado impulsoriamente a entrar na cova dos leões, simplesmente pelo fato dele orar. Olha só. Daniel ele foi convidado a entrar na cova dos leões simplesmente porque fizeram um decreto e falaram assim para o rei, ó, se você achar alguém nesse período de 30 dias que se ajoelha perante outro Deus, joga ele dentro de uma cova. E pegaram Daniel orando, Daniel sabendo disso não recuou, pegaram Daniel orando, ó rei, Daniel está fazendo isso. E o rei entristecido porque gostava de Daniel, mas não tinha o que fazer, foi e jogou Daniel na cova dos leões. Mas imagina a confiança que Daniel não tinha nele e que Daniel não tinha no Deus que ele servia. Isso é confiança. Sabendo que mesmo sendo jogado dentro de uma cova cheio de leões famintos, nada ia acontecer com ele. A Bíblia ainda fala que os leões viraram um travesseiro para Daniel. Daniel dormiu sobre os leões e os leões nada fizeram. Isso é o quê? Confiança.
Ele sabia quem ele era e ele sabia quem era o Deus que ele acreditava. Isso é confiança. Dentro do mesmo livro nós temos uma outra passagem que fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Azarias e Misael, são os nomes originais deles, né? E a mesma coisa, o rei fez uma estátua e fez um decreto. Todo mundo, quando tocar uma certa música, quando ouvir, tem que se ajoelhar, tem que se prostrar perante a estátua. Só que o que aconteceu? Tocaram a música, todo mundo fez isso, mas os 3 não se prostraram. Os 3 ficaram de pé, os 3 não se dobraram perante aquela estátua. E o que aconteceu? Vocês não vão se dobrar? Bora para a fornalha. Vamos colocar os 3 dentro de uma fornalha. E o que aconteceu? Saíram da fornalha. Disseram até mesmo que tinha um quarto homem lá dentro, que andava junto com eles, que parecia até que eles bailavam dentro do fogo. O que era isso? Confiança. Jesus Cristo. Confiança. Os 3 tinham a certeza de que Deus ia livrar eles. Olha só. Os 3 tinham a certeza, a confiança, a segurança, a convicção de que se eles entrassem naquela fornalha, nada ia acontecer. Só que você imagina, você está diante de um fogo em que queima tudo, destrói tudo, mas algo dentro deles tinha uma convicção, tinha uma certeza de que ia dar certo. Então, se eu puder hoje passar um pouco para vocês de uma experiência que nós vivemos recentemente, e isso é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de passar situações, não que eu gosto de ter problema, tá? Mas eu gosto de passar situações, de olhar o lado bom daquilo e falar, olha só, eu consigo extrair isso daqui de bom. Eu consigo extrair aqui, isso aqui, se encaixa com uma palavra assim, e olha só, nos detalhes, como que Deus agiu. Foi maravilhoso você ter a sensação de que você poderia atolar e não atolou. Foi maravilhoso saber que você estava diante de uma situação horrível, mas que você tinha certeza que você ia passar. Então, hoje eu te pergunto, qual a situação que você está passando e qual o seu sentimento que você tem em relação ao que você está passando? Em relação se é algo familiar, se é alguma coisa no seu relacionamento, se é alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu local de trabalho, dentro das tarefas que você já executa no dia, quais são as dificuldades que nós passamos todos os dias e qual é o sentimento que nós temos em relação a essa dificuldade. Para quem trabalha com meta, todo dia ali, pensando e focando, falta tanto, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Qual é o sentimento que gera quando o mês está acabando? Qual é o sentimento que gera para quem faz processo seletivo e sabe que tem que fechar vaga e tem aquelas vagas para fechar e as coisas vão acontecendo? Qual é o sentimento que gera durante o mês enquanto as coisas vão acontecendo? O nosso nível de confiança naquilo que a gente faz e naquilo que a gente tem que entregar não pode diminuir conforme passa o tempo. Por mais que às vezes pareça que não vai dar. Por mais que às vezes pareça que está acabando o mês e eu acho que não vai dar certo, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo você chega da meta que você tem, o seu nível de confiança tem que ser maior. Não pode ser menor. E se você perceber que o seu nível de confiança está diminuindo, as pessoas em volta de você têm que perceber isso e falar o quê? Não, vamos lá, vai dar certo. Parece que está ruim, parece que está assim, parece que está assado, mas vamos lá, vai dar certo. A gente vai chegar lá, a gente vai correr atrás, a gente vai bater isso, a gente vai alcançar. O nível de confiança, ele tem que aumentar. Conforme o tempo vai passando, o seu nível de confiança tem que aumentar. E a sua confiança ela tem que ser para o hoje, não só para amanhã. Porque às vezes a gente fala assim, não, amanhã vai dar certo. Até o final do mês vai dar tudo certo. Só que você também tem que confiar hoje, que hoje também vai dar certo. Existe um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 23. Vamos ver se alguém sabe de cabeça. Quem pode me dizer o primeiro versículo do Salmo 23? Fala mais alto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa o quê? Olha só, Davi, ele era um pastor. Esse é um salmo de Davi. Davi, ele era um pastor.
Só que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Um pastor está dizendo que o Senhor é o pastor dele. Ele era pastor de ovelhas, mas ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Davi, como um pastor, ele tinha a função do quê? Cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas. Se uma ovelha estava machucada, ele tinha que tratar aquela ovelha, separar ela um pouco do rebanho, tratar aquela ovelha, cuidar dela, trazer depois de volta a ovelha para o rebanho de novo. Essa era a função do pastor. E ele, como um pastor, ele tinha que suprir todas as necessidades das ovelhas dele. Certo ou não? E aí, nessa analogia, ele fala, eu sou um pastor, mas eu creio que ele é o meu pastor. E assim como eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhas, ele é o meu pastor e não vai deixar nada faltar para mim. Essa era a confiança que Davi tinha. Essa era a fé que Davi tinha no Deus que poderia suprir todas as suas necessidades. E o que eu gosto dessa passagem diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo, vamos dar um exemplo assim, o Senhor é o meu pastor e amanhã nada me faltará. Só que tem uma tradução da Bíblia, que é a Bíblia King James atualizada, ela é de 1611. Traz um pouquinho diferente esse versículo. Essa versão diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Olha só. Não é só nada me faltará lá na frente. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Hoje. É no hoje. Nada me falta hoje. Hoje eu sei que Deus vai me suprir. Hoje eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Nada me falta. Não é só o amanhã. Para você confiar lá no amanhã, você também tem que confiar no hoje. Para você ter a certeza que no final do mês vai dar tudo certo, hoje você também tem que ter a certeza de que vai dar tudo certo. Não só no futuro. Não só projeta lá na frente. Então eu gostaria que nós, hoje, pudéssemos pensar um pouquinho nisso. Como que está o nível de confiança nosso? Como que está o seu nível de confiança? Como que está o seu nível de confiança? Como que está, gente? O que você tem crido e como você tem crido? Nós não podemos deixar de forma alguma a nossa confiança diminuir. Imagina quando Deus chegou ali para Noé e falou assim, Noé, vamos lá, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou acabar com tudo, vou colocar você, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras dentro da arca e bora fazer essa arca. Quanto mais o tempo passava, como que não deveria estar a confiança de Noé? Deus falou, vai dar tudo certo. Não tem aquele famoso louvor, vai dar tudo certo. E no final é o que? Já deu tudo certo. Você imagina a confiança que Noé não tinha, quando Deus deu a palavra para ele, falou assim, Noé, faz porque vai dar certo. Conforme o tempo ia passando, a sua confiança, a sua fé tem que ir aumentando. Vocês estão começando agora, vocês já faz um tempo que estão começando. A confiança de vocês tem que ser sempre progressiva. E uma coisa que nos dá muita base é confiar naquilo que eu falei. Confiar em quem está do nosso lado. Confiar na informação que nós estamos recebendo. Confiar na orientação que nós estamos recebendo. Se a gente não confiar na orientação e na informação que a gente está recebendo, de nada adianta. A gente tem um treinamento, a gente tem um processo, a gente tem um aprendizado. De nada adianta se a gente não confiar naquilo que a gente está recebendo. Se a gente não confiar nas pessoas que estão no nosso lado, estão nos orientando, estão nos dando a direção. Isso é confiança. Isso é fé. Isso é convicção. E para mim foi uma experiência maravilhosa que eu passei, por mais que eu achei que eu ia ficar atoado, por mais que na hora não passava nem Wi-Fi direito, porque estava feia a situação ali. Falei, Jesus ajuda, né? Porque eu não estou a fim de passar a noite aqui no meio do mato, no meio da lama. Tava à noite. Tava à noite, não era de manhã, tava à noite. Tinha chovido durante o dia e eu tinha dado graças a Deus porque o GPS me mandou para um outro caminho. Falei, ótimo, estou pegando menos estrada de terra, mas era noite, você não via nada e só chovendo e aquela lama. Olha que legal. Aí imagina a gente parado, o carro parado de frente da lama, pensando no que ia fazer. A gente desceu, andou, subiu, aí chegou numa hora que não tinha o que fazer. Ou era aí, não tinha outra opção. Voltar não deu, a gente tentou voltar e não deu certo. O carro não respondeu, na hora que eu engatei a ré o carro não foi. O carro não respondeu. Ou era aí,
era ir. Ou era acelerar, ou era acelerar. Não tinha outra opção. Só nos bastava o quê? Confiar. E o GPS falou o quê? Chegou. E o GPS, teve uma hora que ele falou assim, você chegou no seu destino. Eu falo, cadê? A gente olhou pro lado. Cadê? E o chegou no destino era assim, você tava numa bifurcação, um lado era mato e terra e barro, outro lado era mato, terra e barro. Você tava... Chegou! Onde? Chegou. Onde exatamente ninguém sabia, mas você chegou. Aí que a gente olhou, essa que foi a melhor parte. A gente olhou no mapa e viu que realmente a gente tinha chegado, só que do lado de trás da casa, que não dava para entrar. E a gente tinha que passar onde a gente estava parado para conseguir dar a volta e chegar na entrada da casa. Não tinha outra opção. Não dava mais para voltar pelo primeiro caminho, como a gente nem sabia, né? A gente entrou por um lugar que a gente não conhecia, não tinha para onde ir. Mas isso para mim, fez muita diferença. Convicção e fé e confiança de que ia dar certo. Então eu gostaria muito, muito de frisar isso com vocês. Hoje nós vamos ter o nosso dia a dia de trabalho, vocês vão passar por um treinamento, vocês estão passando por um treinamento. Todo mundo hoje tem as suas tarefas, sabe o que fazer, tem muita coisa para fazer no dia de hoje. No mínimo, nós temos que sair daqui hoje confiantes de que no final do dia vai dar tudo certo. No mínimo. E no mínimo, nós temos que ter a confiança de que daqui 1 hora também vai dar tudo certo. Não é só no final do dia. Não é só não me faltará, é não me falta. Quando acabarmos a reunião, começarmos as nossas tarefas, no minuto seguinte a gente já tem que saber que vai dar certo. Quando der 10 horas, a gente já tem que saber que vai dar certo. Quando der 11 horas, tem que dar certo. Quando você for para uma visita, você já tem que saber que vai dar certo. Antes de você chegar no cliente, você tem que saber que vai dar certo. Antes de você ligar para um cliente, você tem que saber que vai dar certo. Olha só, antes de eu cobrar um cliente para ele me pagar, eu tenho que saber que vai dar certo. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que ele vai me pagar. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas e se não der? Pode ser que não dê. Só que no mínimo você teve fé. No mínimo você creu. No mínimo você não se deixou se abater. No mínimo você não permitiu o negativismo ser maior do que o positivismo. No mínimo você não permitiu que o medo fosse maior do que a fé. Se não der certo, o seu 100% foi dado. Você pelo menos se entregou. Pelo menos no seu cérebro, lá dentro, você trabalhou. Opa, vai dar certo. Ah, mas não deu do jeito que eu queria, não era assim que eu queria, mas aqui dentro você trabalhou, porque numa próxima você vai continuar trabalhando. E a questão, desculpa interromper. Pode falar. E às vezes não é, será que não deu certo mesmo? Acho que a pergunta é essa. Porque quando a gente fala assim, não era como eu queria, Exatamente. mas tem que ser como a gente quer. Porque talvez se você tivesse, a sua viagem, tivesse passado por outro terreno, talvez até mais tranquilo de passar, pode ter acontecido algo muito pior. Com certeza. Então deu certo, no final deu Com certo. certeza deu certo. Eu falo até porque, se me permite a palavra. Pode falar, claro, fica à vontade. O trajeto que nós traçamos até aqui, a Adonai, hoje, retrata muito o que está falando. Eu até perguntei até seu nome e falar para ele, será que eu posso atrapalhar o Eduardo? Né? Isso. Retrata muito a confiança. Eu falo que quando nós iniciamos o processo de pensar em uma Adonai em Eunápolis, a gente ficou se questionando, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque a ideia existia, mas só existia ideia. Só existia ideia e a confiança que isso ia acontecer. Quando, nós não sabíamos, como, nós não sabíamos, mas tínhamos a confiança. Exatamente. E assim, puxando para a nossa divindade, né, puxando para Deus, a gente percebeu que assim, tudo que nós íamos fazendo, parece que ele ia falando assim, é para ser assim, e vai jogando na cara da gente. Exatamente. E muita coisa a gente falava, cara, mas não é assim que a gente quer que seja. Não podia ser amanhã, não podia começar isso amanhã. Não, você vai esperar mais um pouquinho. E nessa última semana, quando a gente conversou com ele, falando que vai dia 18, não, nós vamos dia 18. Aí eu falei com minha esposa, como é que a gente vai dia 18? Como é que a gente vai dia 18? Não faço ideia. Vai de quê? Eu falei, a gente vai. Vamos descobrir como é que vai. De algum jeito a gente vai chegar lá. Aí vem a confiança, né? E que confiança, hein, meu amigo? Meu Deus do céu. E assim, essas últimas 2 semanas foram as semanas que nós mais fechamos clientes. Eu tenho uma empresa de consultoria, ela é contadora. Nossa, e tinha cliente que eu não tinha noção que ia aparecer. Os caras que eu não sabiam nem que era cliente, sabiam nem que existia, que tinha nascido, não tinha nem RG. Foi chegando, foi fechando. Gente que eu
corrigindo. Gente, que confiança é essa? Essa pessoa em mim? Mas você já viu aposta, sabe? Foguetinho? Mas assim, Legal. e uma coisa que nós percebemos foi isso, que não é do jeito que a gente quer. A confiança era isso, a fé é isso. Exatamente. Paulo fala em Hebreus 11:1 que a fé é a expectativa certa de realidades não vistas. Então, não é o que você está vendo, não é o que a gente está observando ali na frente. É justamente o que a gente não está vendo. Exatamente. É justamente isso. Pra gente, Adonai é o que nós não estávamos vendo. E Deus falava assim, cara, relaxa aí. Vai. Assim, Só vai. se me permite, aí a gente costuma falar com ela, a gente é muito amigo de Deus, a nossa conversa com Deus é muito amizade mesmo. Aí eu falei pra ele, cara, tu é zoeiro, viu? Tu deixa as coisas pra cima da hora. Você podia ter deixado, né? Uma semana antes, mas é só na hora que as coisas vão resolvendo. Eu sei bem. E eu falei pra ele, Eu tô dentro do carro, eu queria sair, tava onde outra pessoa daquele, a gente ainda vai passar, né? E eu, cara, eu já paguei, eu não preciso do documento. um dia antes de vir, né? Um dia, Como é que a gente foi no dia, não, foi o dia? Foi no dia. E ele não vai, eu, Jesus amado. Aí eu falei assim, Deus é zoeira, moço, daqui a pouco você então foi 10 minutinhos. É assim mesmo. É assim mesmo. E a gente tá aqui, mais 20 quilômetros de confiança, 20 quilômetros de confiança, e rezando, e reconhece ruim, mas Deus tá... Olha lá. Ei, não falei de você, Se ela ferrou. que falou de você. Se ferrou. Parece até que ela tava na viagem, mas você comigo. Mas é legal. O caminho normal que a gente fez na sexta-feira foi só subida. Né? Só subida, porque ela era no alto. E era um caminho muito ruim. Muito buraco, tinha que passar muito devagar, só que não tinha chovido tanto. Então na sexta-feira a gente subiu meio difícil, mas subiu. Só que tinha muito buraco, a gente tinha que passar muito devagarzinho. E no caminho que a gente pegou no sábado, a gente subiu, mas subiu com estrada pavimentada. Então a gente cortou um bom trecho de buraco e quando a gente chegou lá em cima, a gente só desceu. Então olha só a provisão. Foi difícil? Foi. Quase ficamos atolados? Quase, mas a gente só desceu. O carro foi meio que no fluxo, na hora que chegou uma parte plana que a gente atravessou, aí sim, a gente só contornou a casa e subiu um trechinho pequeno. Então parecia que tinha dado ruim, mas não deu ruim. Deu certo. Porque no meu carro também estava com probleminha, tudo, então talvez eu ia ter muito mais dificuldade de chegar pelo caminho normal. E Deus, como sabe de todas as coisas, nos direcionou, nos jogou para cá, falou assim, vai ser bom, mas não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que crer. E Deus permite que a gente passe por isso, porque Deus fala que nós precisamos provar a nossa fé. Em Tiago 1 fala, né? Que é bom que a gente passe por provações. Que nós temos, é motivo de grande, olha só que loucura, é motivo de grande alegria que nós passemos por provações. Porque é a prova da nossa fé que nos traz perseverança. Se a gente não for colocado em prova ou em testes, a gente nunca vai crescer na fé. Se a gente nunca passar por provações, a gente nunca vai testar a nossa confiança. E Deus permite que a gente passe por provas, passe por situações, para que a sua fé seja provada. Não tem também um louvor que diz? Cada vez que a minha fé é provada. E é exatamente, cada vez que a sua fé é provada, cada vez que a sua confiança é provada, você tem uma chance a mais de crescer. Você tem uma chance a mais de evoluir na sua fé, na sua confiança. Então, tá difícil? Tá ruim? Confia. Você está sendo provado, você está sendo testado. Essa é a hora de você demonstrar a sua confiança. E essa é a hora de você se juntar com pessoas que tenham a mesma fé que você. Pessoas que vão te levar para cima. Pessoas que vão, se você der uma fraquejada, a pessoa pega na sua mão e levanta. Em Amós fala que não é bom que o homem viva só. Não é bom que é bom que dois andem juntos. Porque se um cair, o outro levanta. Só que você precisa ter uma pessoa que realmente te levanta do seu lado. Porque se você cair e essa pessoa não for boa, ela vai te deixar lá. Ela vai te deixar lá embaixo, vai falar, se vira. Você não caiu, agora você se vira, agora você busca se levantar sozinho. Então esteja perto de pessoas que vão te levantar. Vocês todos que são líderes, tenham equipes motivadoras. Viu, Juliane às vezes me dá umas pauladas de vez em quando para me animar. É isso aí, obrigado, muito bom. Né? É importante. E você precisa ter pessoas do seu lado que te animem. Formar equipes que te animem. Formar equipes que vão um ajudar o outro, um incentivar o outro, um levantar o outro. Essa é a ideia. Bora confiar no dia de hoje? Amém. Tem confiança que seu dia vai ser bom? Perfeito.
Tem confiança que vai dar tudo certo? Então, amém. Então, uma salva de palmas para vocês. Amém? Só pegando Obrigado, um gancho gente. rapidinho aqui, falando um pouquinho mais da questão de estar com pessoas que realmente não é bola murcha. A gente tem pessoas que vão trabalhar com a gente, só faltou morrer. Ou chega aqui arrependido de não ter morrido na noite anterior, né? Já chega aqui arrependido de não ter morrido. E aí, qual que é o problema? O problema é a gente estar e se tornar essa pessoa. Então, o Gabriel, a Ana, Robson, a Laís, vocês vão estar muito tempo, muito mais tempo, longe de nós, daqui da matriz, do que qualquer pessoa aqui. Então, às vezes, vocês vão se sentir sozinhos, às vezes vai achar que não vai dar certo, às vezes vai achar que você vai estar patinando, sim. Às vezes você vai dar uma desanimada, às vezes você pode achar que não está fechando contrato, às vezes você pode achar que não está fechando vaga. Mas qual que é a diferença do que você vai fazer a diferença na vida de vocês e no negócio de vocês? É primeiro entender que tem pessoas que querem o sucesso de vocês tanto quanto vocês. E outra, uma analogia que a vida cristã fala muito é: não seja uma brasa sozinho. Quando tem um monte de brasa, quando pega uma brasinha, põe longe desse fogo, ela se apaga muito fácil. E quando essa brasa está perto do braseiro, por mais que ela seja pequena, ela demora para se apagar. Na verdade, ela volta a ser incandescente. E é isso que a gente precisa de vocês. Então, por mais que você esteja a 2.000 quilômetros, por mais que você esteja a 300 quilômetros, o importante é estar próximo. Está com dificuldade? É próximo. Está com alegria? É próximo. Está com dúvida? Próximo. Esteja próximo da equipe, porque essa proximidade vai fazer com que vocês se fortaleçam com relação ao dia a dia de vocês. Para essa sensação de vocês, eu estou sozinho, o que está acontecendo? Aqui é a minha região, ninguém conhece e eu estou me virando sozinho. Não. Existe pessoas junto com vocês. E essas pessoas estão do mesmo jeito, querendo o sucesso de vocês, quanto vocês querem. Porque aqui a gente vai trabalhar muito isso. Que o trabalho deles não é puxar vocês para baixo. O trabalho deles é ajudar vocês a crescerem como a gente precisa que a gente cresça também. Tá? Então, não esteja, por mais que esteja longe, mas esteja próximo. No dia a dia, na comunicação, no relacionamento, na mensagem, na videochamada. Se não consegue falar com um, fala com o outro. Se não consegue falar com um, fala com o outro. Faz sinal de fumaça. Tá certo que às vezes eu demoro para responder, mas tem mais uma pancada de gente que vai conseguir responder vocês em qualquer momento que vocês precisarem. Fechou? Então, é isso que a gente busca para vocês. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. E é isso que a gente faz aqui. E aí, rapidinho, eu sei que você vai lembrar, né, do nome de todo mundo. Com certeza. Mas só fala o nome e se apresenta para ele ter uma noção aqui, para todo mundo ter uma noção aqui, para eles terem uma noção, só pra gente se apresentar. Ana, começa aí. Ana, SDR. Leila, departamento pessoal. Mary, diretora. Ana Júlia, SDR. Thalissa, gerente de compras. Jéssica, gerente de compras. Ricardo, departamento pessoal. Gisele, recrutamento e seleção. Laura, recrutamento e seleção. Bruna, recepção. Jéssica, recrutamento e seleção. Estefan, Recrutamento e seleção. Vitória, SDR. Vicky, Júlia, recrutamento e seleção. Emily, SDR. Gabriela, SDR. Raíssa, SDR. Stefano, departamento pessoal. Ingrid, departamento pessoal. Marcelo, recrutamento e seleção. Luana, marketing. Ana Beatriz, SDR. Gabriela, departamento pessoal. Juliana, financeiro. Tatiane, gerente. Bruna, recrutamento e seleção. Eduardo, financeiro. Natália, TI. Tá aqui. Cecília, departamento pessoal. Pode começar de novo, porque eu só agradeço.
Ai. Fácil, hein? É que aqui, Ana, é complicado, Ana. Tem uma aqui, tem É. 1, 2, 3, 4. Tem 4 anos aqui, tem uma que tá faltando, então são 5 anos. As anos. Você não contratou o William, né? Não, olha aí, homem só tem eu e o Eduardo. E o Gabriel? No ambiente, o Gabriel. É o Gabriel, não, tirando o Gabriel que vai ficar por um tempo limitado, mas só sobrou eu e ele aqui. E aí, toda vez que a gente faz um treinamento novo, toda vez que entram pessoas novas na nossa empresa, a gente tem um ritual, beleza? Vamos lá, galera. Esse ritual é pra... Vocês trouxeram roupa? Não, tô O cara já até brincando. assustou. Já. É, por aí. É, imagina. Joga na água, joga... É isso aí, filho. Vai... Segundou. Não, fica no meio e todo mundo vai dar tapa na cabeça. Não, tô brincando. Podia fazer um corredor, né? Podia fazer um corredor, eles passavam correndo assim. Tu. Gostei da ideia. Marketing, cadê você? Marketing tem tamanho, precisa... E aí a gente sempre declara sucesso para as pessoas que estão começando conosco. Então, a gente sempre declara 3 vezes o sucesso. Por quê? Primeiro, para a pessoa que está do nosso lado esquerdo. Segundo sucesso, para a pessoa que está do nosso lado direito. E o terceiro sucesso, para a gente, para que nós possamos ter sucesso individual. Beleza? E aí, a gente vai, primeiro, falar que a franquia de Eunápolis vai ser sucesso, ok? E aí todo mundo sabe. Tem algumas pessoas que não passaram ainda por treinamento, né? Então, sabia que aqui tem que falar japonês quando entra? Aprendeu, já aprendeu. Eu estudei vindo da Você viagem. estudou? É, exatamente. 20 horas de japonês. Dirigindo. E aí, toda vez que a gente confirma alguma coisa, a gente não vai falar nem sim, nem não, nem yes, nem talvez. É hai. Por quê? Porque hai significa sim em japonês, né? Então o hai ele tem uma força. Por que uma força? Quando a galera vai lutar karatê, os caras vai, é porque vem de dentro. Mas quando alguém tá na minha frente, eu falo, ai! Vai embora, tome. E aí, a gente vai falar, a gente vai declarar que vai ser sucesso, Ribeirão Preto, Eunápolis, e depois a gente vai declarar 3 vezes sucesso, beleza? Fechou. Vamos lá? Franquia de Rio Preto será sucesso? Vai ou não? Vai! Franquia de Eunápolis será sucesso? Vai ou não? Vai! Pé direito na frente. 3 vezes sucesso. 1, 2, 3 e... Sucesso! 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 Só confundiu o nome, é Ribeirão Preto. Não Preto já tá sendo. Grava de novo. Luana, corta. Só fala assim, Ribeirão Preto. Ele tem mais 2 semanas com a gente, eu corrijo. Querem falar alguma coisa? Não, eu também. Falei demais ainda. Laís quer falar alguma coisa? Não? Juan? Não? Ixi, tá tímido. O Luan é o que mais fala aqui. Nunca vi baiano tímido? Não, mas Juan é. Ixi. Ele não é baiano não, diz ele que é paulista. Ah, é paulista? Nasceu e mandaram pra Bahia, ele falou que é paulista. Nasceu em São Paulo, aí passou 3 horas em São Paulo. Mas baiano tem isso, é apropriação cultural. Aí minha esposa falou assim, ó, quando a gente voltar pra Bahia, a gente vai chegar falando carne pra todo mundo. Carne, E porta. agora é japonês. Né? Vambora, pessoal? Valeu. Vamos lá. Vai. Calma.